Olá! As empresas públicas de assistência técnica e extensão rural existem no Brasil desde o final da década de 40. Atualmente, são 27 entidades estaduais, nas quais trabalham cerca de 19 mil profissionais. Depois de sofrer um processo de degradação no princípio da década de 90, essas entidades vêm recuperando o seu prestígio. Para falar sobre o tema, nosso convidado é o deputado Zé Silva, do PDT de Minas Gerais. Seja bem-vindo, deputado. O senhor que vem dessa área, que é um extensionista de carreira, o que aconteceu a partir da década de 90 e como é que está a recuperação das ATERs? Bom, aconteceu com a extinção da Embrater, que era um órgão federal que coordenava a política nacional, coordenava os recursos. Houve um desmonte desse sistema, que daquelas empresas que levam a orientação ao produtor, as novas tecnologias, principalmente naquelas regiões e nos estados que têm o maior contingente de pessoas mais carentes, onde ela se foi mais sucateada. A partir dos anos 2000, começou-se um processo de revitalização, porque nesse período em que elas foram sucateadas, o governo federal praticamente saiu de maneira financeira, por exemplo, de passar recursos para os estados. Então, cada estado assumiu, e o estado e os municípios, e com isso foi reduzindo o número de profissionais, deixou de ter infraestrutura para dar uma assistência técnica com qualidade e em quantidade adequada. Então, a partir do ano de 2000, 2003 para cá, é que começou novamente um movimento nacional, até com o fortalecimento do PRONAF, Programa de Aquisição de Alimentos, ter que ter, por exemplo, as escolas comprar 30% da merenda escolar, os consumidores exigir produtos com mais qualidade. Então, esse serviço começou a entrar um pouco mais no debate nacional. Então, a recuperação se deu a partir dos anos de 2000, 2003 para cá. Deputado Zé Silva, em 2010 o presidente Lula criou uma lei nova em relação a esse tipo de assistência. Qual é a importância dessa nova lei e qual é o papel das ATERs na assistência técnica do produtor? Bom, essa lei, a lei que nós chamamos Lei Geral de ATER, Lei Geral de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é a Lei 2.188, foi sancionada em janeiro de 2010, ela efetivamente fez com que esse serviço passasse a existir. Porque até o ano de 2010, antes dessa lei, os recursos do governo federal não chegavam nem a 7% do que é gasto no país inteiro para esse serviço. E olha que esse serviço está em 5.300 municípios aproximadamente. Então, essa lei... Quase todos os municípios do país, então. Quase todos os municípios do país. É a maneira que o Estado tem para chegar, especialmente nos rincões, naquelas populações ribeirinhas, naqueles onde não tem a oportunidade de ter uma presença do Estado, a assistência técnica e extensão rural, através do extensionista que chega nesses rincões. Então, essa lei veio dar legitimidade, institucionalizar o serviço de extensão rural. Então, a partir daí, no Orçamento Geral da União, passamos a ter um programa de assistência técnica e extensão rural, os estados começaram a contratar mais profissionais, o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele começou a liberar mais recursos. E um ponto fundamental que eu queria chamar a atenção, os recursos começaram a ser repassados para os estados e para essas entidades, para as EMATERs, de maneira diferenciada, que eu falo que é o modelo mais moderno que tem hoje de repasse de recursos federais para os estados. De acordo com as necessidades, é isso? De acordo com as necessidades. Antes os recursos eram passados através de convênio, então dependia do ministro, de quem tomava a decisão. Esse projeto de lei, ele trouxe uma inovação. Hoje é possível identificar a demanda, por exemplo, queremos dar assistência técnica para os produtores de leite. Identificar essa demanda, qualificar, queremos dar assistência técnica para os produtores de leite na melhoria da qualidade. Publica um edital, ele tem transparência, ele tem visibilidade e o mais importante, esses recursos são passados de forma parcelada e quem avalia se o serviço foi bom ou não são aqueles beneficiados do serviço, que são os próprios produtores, os próprios agricultores e suas famílias. Então, essa lei, na verdade, ela é um marco histórico na recuperação dos serviços de assistência técnica e extensão rural. Mas não é tudo. Nós estamos hoje no Congresso Nacional, na Subcomissão de Agricultura Familiar e Extensão Rural. O grande debate desse ano foi a criação de uma nova entidade, porque com a saída... Na verdade, a recriação, que já existia uma entidade nacional que cuidava de todas essas empresas públicas nos estados, não é isso? Existia a Embrater até o ano de 90, quando o governo Collor extinguiu a Embrater,
Com isso, duas coisas aconteceram. Deixou de ter uma coordenação nacional, então cada um começou a fazer a política do jeito que achava. Se o governo do Estado brasileiro quisesse levar uma orientação, não é possível mais. Segundo ponto, que com a extinção da Embrater, que é essa empresa, essa entidade nacional, o governo federal saiu de 60% dos recursos que ele mantinha, esse serviço, e chegou a zero. E no ano de 2010, mais ou menos, aliás, 2003, era em torno de 7%. Então, na verdade, a proposta eu não diria recriar, criar uma nova, porque os tempos são outros, né? A personalidade jurídica... Porque é um novo tipo também de gestão pública. É um novo tipo de gestão pública, né? A partir dessa lei que foi promulgada pelo presidente Lula em 2010, nós temos um novo aparato legal do Estado brasileiro, né? Mas hoje eu diria que no Congresso Nacional, na Câmara Federal, há um consenso de que é preciso criar essa nova entidade e que essa entidade ela tenha autonomia administrativa e financeira, essa entidade ela tenha capacidade de normatizar, criar as regras para esse serviço no Brasil inteiro, mas ao mesmo tempo regular o serviço. Porque o senhor estava me dizendo, deputado Zé Silva, que existe o recurso, mas ele não está sendo adequadamente aplicado e chegando a todos os municípios. É interessante. É por causa desta falta de coordenação? Exatamente. Se for fazer uma conta rápida, nós temos 4,2 milhões de agricultores no país. Desses, só a metade recebe qualquer tipo de informação. As pesquisas feitas pelas universidades, pela Embrapa, não chegam porque as EMATERs ainda não têm capacidade operativa. Bom, nós fizemos um estudo aqui na Câmara, junto com o MDA, e vimos que do governo federal, nos diversos órgãos federais e ministérios, são 2,3 bilhões. Os estados já investem 2 bilhões e meio, já dá 4 bilhões e meio. Já que nós temos um custo que é de R$1.000 por família por ano, para dar assistência técnica, ou seja, R$85 por mês, significa que o dinheiro tem. O que precisa? Decisão política de criar e os recursos nós já temos. Então, essa é a proposta que eu creio que vai ser o grande diferencial da agricultura brasileira nessa década, especialmente agora nesse ano de 2011, é essa proposta nossa que a presidenta Dilma crie essa entidade nacional para coordenar esse serviço. Sem isso, eu tenho convicção de extensionista que sou e agricultor, fiquei no meio rural grande parte da minha juventude, que nós não vamos conseguir reduzir as desigualdades sociais, não vamos conseguir combater a miséria, manter as pessoas que saíram, estavam abaixo da linha de pobreza e tiveram ascensão, eles não conseguirão manter se não tivermos essa coordenação para que a assistência técnica e extensão rural seja essa ferramenta importante do Estado brasileiro de levar as políticas públicas e construir novas políticas também. Deputado Zé Silva, uma coisa importante é que esse atendimento é um atendimento gratuito e devem obrigatoriamente promover o desenvolvimento rural sustentável. Existe o componente ambiental e esse atendimento gratuito. Como é que essas empresas, como é que essas entidades de assistência participam dessas licitações do governo? Parece que não precisa licitação, existe uma dispensa de licitação? Na verdade, há uma licitação, só que uma licitação diferenciada, né? Não entra na lei de licitações normal? Não, ela entra na 866. Na verdade, é uma chamada pública com toda a transparência da publicidade, da concorrência e com critérios. A entidade pública, para entrar nessa concorrência, nós chamamos de chamada pública, ela tem que ter pelo menos 5 anos de funcionamento, para a gente ter certeza que o recurso vai ser bem aplicado. Eu disse também que esse recurso, que esse serviço ele é avaliado pelas pessoas que recebem o serviço, que são os agricultores. Eu até costumo afirmar que o mais moderno meio, a mais moderna ferramenta de aplicação de recursos públicos no país hoje é feito através dessa lei que ela dá transparência, dá competitividade e controle social, porque os beneficiários que avaliam esse serviço. Agora, a assistência técnica e extensão rural, de uma maneira bem simples, né, é aquele engenheiro agrônomo, aquele técnico agrícola, que pega a pesquisa feita pela Embrapa, pela universidade, uma nova semente, uma nova maneira de produzir, por exemplo, utilizando menos agrotóxicos, e leva para as famílias rurais. Mas tem outras políticas também, como, por exemplo, Luz para Todos. É uma conquista que a cidade já tem e que o campo não tinha energia elétrica. Então, para chegar à energia elétrica, tem que o extensionista ir lá na propriedade, com todas as dificuldades de acesso, com um aparelho, marcar os pontos ali do georreferenciamento. Então, a extensão rural, ela é como se fosse uma escola, o extensionista é um professor, que a sala de aula são as lavouras, os lavrados, os campos, as criações.
Então, é uma educação. E a educação nós sabemos que é a porta aberta, né? No Palavra Aberta, é a porta aberta para as pessoas saírem, né, dessa chaga da pobreza, das desigualdades e de tantos males que afligem toda a nossa sociedade. Deputado Zé Silva, muito obrigada por sua presença. Parabéns por essa batalha aí em prol do pequeno agricultor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você que nos acompanha pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, muito obrigada e a gente se vê aqui em breve. Tchau.